Brasil pode ganhar um grande território da região amazônica, que hoje pertence ao território peruano, nos próximos 30 dias. Pelo menos isso foi o ultimato que a população indígena colocou, caso não sejam alteradas políticas públicas dentro de um futuro próximo, e eu diria para vocês que muito possivelmente elas não serão alteradas. O que está acontecendo e será que o Brasil tem interesse em fazer essa anexação territorial? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade é parceiraça do canal e está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares com 2% de cashback nesse momento de instabilidade global. Caso seja do seu interesse, a Nômade é a melhor plataforma e com o meu cupom você tem um acesso garantido ali. Tamo junto? Bora lá pro vídeo que tem assunto bem interessante pra gente tratar. Como eu trouxe para vocês na introdução, hoje um anseio, uma disputa territorial na região de tríplice fronteira entre Colômbia, Peru e Brasil, acerca de uma região, de um território que hoje oficialmente pertence ao governo peruano. Convenhamos que o Gustavo Petro já fez algumas ameaças que aquele território pertenceria aos colombianos, mas oficialmente pertence ao Peru. Só que as comunidades locais estão alegando que querem pertencer ao território brasileiro. Como assim, né? Eu tô falando para vocês da região de Loreto, onde existe um povoado, que é o povoado de Bela Vista, Calaru, que alega que mesmo pertencendo ao território peruano, não existe políticas públicas voltadas para a população local. E de fato, né? Infelizmente, a gente sabe que a fronteira da floresta amazônica é uma região pouquíssimo povoada, o que dificulta maiores fiscalizações. Não temos planos federais de reforçar, pelo menos de maneira eficiente, a fronteira, seja com ocupação militar, maiores vistorias. Professor, mas tem censuramento remoto, tem planos federais? Sim, mas em relação. A gente está falando de uma fronteira terrestre gigantesca, com vários países que, convenhamos, cara, tem várias atividades ilícitas, inclusive o Brasil, né? Então você pega a Colômbia, você pega Equador, até mesmo a Venezuela, enfim, são países, a Bolívia, né? São países que têm atividades ligadas à atuação do narcotráfico, e a reclamação da população local é que, por negligência do Estado peruano, que não fez políticas públicas voltadas para proteger e integrar a população local, uma série de atividades criminosas começaram a se alastrar na região. Houve, segundo a Desidério Flores Ayambo, que é a liderança política local, um abandono estatal que serviu como incentivo ao narcotráfico, o aumento da violência, extorsões e ameaças. Quando a gente observa, por exemplo, os dados, cara, teoricamente, um Estado, quando você fala da presença de um Estado, ele tem que garantir algumas questões básicas para a população local, né? Você não tem, por exemplo, policiamento na região, então quem manda são os narcotraficantes que fazem ali sequestros, que fazem mão de obra escrava, dentre outras atrocidades, tá? É obrigado a oferecer, por exemplo, algum tipo de sistema educacional. Isso não existe. Na verdade, existe uma escola que tem 10 salas, abrigando uma quantidade absurda de alunos de ensino médio, fundamental, tendo que dividir, e convenhamos, a estrutura para os professores, materiais didáticos, praticamente não existe também. Em relação ao sistema de saúde, você tem uma única unidade médica local que nem atende alguns casos. Então, sei lá, a mulher ficou grávida, vai ter que ir para o Brasil, vai ter que ir para outra província realizar algum tipo de tratamento. Professor, e tem algum tipo de solução? Então, a solução que a população pede, eles alegam que eles já têm um tamanho de população suficiente para transformar a região em um distrito. E aí, se tivesse distrito, seria muito melhor, porque eles conseguiriam escolher políticos locais, governadores, deputados, etc., para representar e fazer algum tipo de voz frente à atuação política do governo peruano. Só que o Peru, galera, convenhamos, né? É um país que teve o maior número de mortes per capita da época da pandemia. É um país em que praticamente todos os presidentes ou estão depostos, são presos ou estão mortos. Você pega aí o único que não. O Peru, envolvido inclusive em escândalos transnacionais, né? A própria Operação Lava Jato também atuou no território peruano. Então, o Peru, infelizmente, é um país que está atolado em escândalos de corrupção, é um país que tem uma instabilidade política muito grande. A Dina Boluarte, por exemplo, acabou de sair e já vinha substituindo o antigo presidente, né, o Castilho, que também foi deposto por uma tentativa de golpe. Então, é um país, assim, que o normal é a instabilidade política. Então, realmente, faltam políticas públicas nessas regiões mais periféricas, vamos colocar assim, que não tem tanta atuação do Estado.
Quando você pega alguns sintomas importantes, a moeda, por exemplo, que é o sol peruano, segundo a população local, nem é mais vista naquele território. Ou usa-se o real ou mesmo a moeda colombiana, uma região, claro, de tríplice fronteira. O governo peruano, não autorizando a criação desse distrito, mostra que não está disposto a colaborar com a população local. Professor, e esse território pode se anexar? Segundo as representantes locais, sim. Eles alegam que não, porque historicamente eles pertencem ao Peru e eles gostariam que fosse resolvido internamente. Mas deram um ultimato de 30 dias para que o processo fosse resolvido, para que o processo fosse solucionado com as autoridades peruanas. Se não, vão se anexar ao território brasileiro. Claro que a questão não é tão simples assim, né? O Brasil, se resolvesse, mesmo a pedido da população local, anexar o território ao Brasil, entraria numa crise diplomática com o Peru, numa crise diplomática com a Colômbia, em um momento em que o Brasil está tentando construir pontes, não exatamente destruir pontes. O Brasil, por exemplo, ontem se reuniu, né, fez pronunciamentos similares à Colômbia de defesa do território sul-americano, se reuniu, por exemplo, com o Casti, que é o novo presidente chileno, que tem posições muito divergentes em relação ao próprio governo brasileiro, mas o Brasil alega que é o momento de construir alianças, pontes para resistir à intervenção dos Estados Unidos. Acho eu que, mesmo com o pedido da comunidade local peruana, a comunidade local indígena, o Brasil não aceitaria anexar uma parte do território peruano sem autorização, claro, do território do Peru, do Estado peruano. E aí, galera, será que o Brasil pode se envolver nessa crise diplomática com o Peru para anexar uma região negligenciada, infelizmente, por parte das autoridades peruanas? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.